Nome do Senhor. Josué, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Assim foi com Josué, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, e rodeando-a uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam a arca e as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas. E os armados iam diante dele. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. E assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Amém. Até aqui. Curva a sua cabeça. Querido Deus, nós te pedimos nesta hora que tu continue falando conosco, Pai. Temos sido avivados, abençoados, Senhor. Tu tens falado conosco também por intermédio dos louvores. E eu te peço nesse momento que tu fale conosco pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes. Cheguei aqui agora na hora do culto. E olhei aqui para dentro e falei: eu estou me sentindo no estúdio. Não parece que o estúdio... Eu já frequentei alguns eventos, né, que eram em estúdios, e é assim mesmo, um monte de fio para cima, essas luzes, e só uma parte onde é o cenário, mas está tudo... Falei: estou me sentindo hoje no estúdio. Mas glórias a Deus, porque grandes coisas Deus tem ainda para fazer, né, aqui em nosso meio. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da igreja, é um texto que virou filme, né, virou novela, não sei mais o quê, e retrata um momento épico, um momento maravilhoso, um momento histórico, um momento de cumprimento de promessa na vida do povo de Israel. Deus havia prometido a Abraão que os levaria para uma terra especial, a uma terra que mana leite e mel. Isso está lá em Êxodo, no capítulo de número 33, do versículo de número 3, você vai ver esse texto lá, o Senhor prometendo ao povo que conduziria eles a esse lugar, a essa terra prometida. E o povo, né, abraçou, recebeu esta palavra, que isso é muito importante, irmãos, quando Deus libera a promessa,
tome posse da promessa. Se aproprie da promessa. Ela pode ainda não estar acontecendo na sua vida, mas ela já foi gerada. Ela já foi liberada no céu para a nossa vida. E nós temos que, pela fé, tomar posse. Por isso, quando o pastor prega aqui, alguém fala aqui, eu já estendo a minha mão e já recebo, porque eu sei que é uma promessa que Deus está liberando para a igreja, está liberando para cada um de nós aqui. Então, a promessa foi liberada da parte de Deus para Abraão e para a sua descendência. E Abraão, então, ele começou nessa trajetória, lá em Gênesis capítulo de número 12, Abraão ele já começa na sua trajetória em busca desta terra e o tempo vai passar. Mas a Bíblia diz que o povo vai perseverar em busca de tomar posse dessa promessa que Deus havia prometido para eles. E a perseverança, irmãos, é uma das maiores virtudes que nós cristãos precisamos ter. Eu acredito que a perseverança, ela é a rainha de todas as virtudes. Não é só o amar é uma grande virtude, mas perseverar em amar é muito melhor. Não é verdade? Eu sempre digo que o diabo ele não está preocupado que você ame a sua esposa de um culto da família, que você ame o seu marido, desde que você ame até daqui a 5 meses. Daqui a pouco você para. Mas se você perseverar em amar até o fim da vida, aí é outra história. Então a perseverança, ela é muito importante. Nós cristãos, vivemos debaixo dessa perseverança. Nós tínhamos até uma divisa aqui na igreja que dizia: mais aquele que perseverar até o fim será salvo. E o povo de Israel, eles perseveravam, em busca desta promessa liberada da parte de Deus. Eles passaram por algumas provações, vieram os filhos de Abraão, vieram os netos de Abraão, a família cresceu, Jacó teve seu nome mudado para Israel, Jacó teve os seus filhos que se tornaram as tribos de Israel, e ali então eles passaram um período no Egito. Mas existia dentro do coração daquele povo uma promessa que estava viva. E a igreja de Deus, irmãos, também é assim. Nós marchamos diante de uma promessa liberada da parte do Senhor Jesus para nós. Que promessa é essa? Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Oh, aleluia. E vos levareis. A Bíblia diz em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar o lugar. Oh, glória a Deus. E nós marchamos, assim como Israel, nós marchamos também esta promessa. Jesus falou isso há cerca de quase 2000 anos atrás. E até hoje nós estamos aguardando essa promessa. Tem gente que chama a gente de louco, Tem gente que chama a gente de doido. Que esse negócio que Jesus vai voltar, que vai levar uma multidão de crentes, que história é essa? Mas assim também era com o povo de Israel, Não, nós temos uma promessa. E 400 anos ali sofrendo no Egito, nós temos uma promessa. E a promessa era passada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. O filho passava para o neto, E aí ia passando de geração em geração e eles não deixavam aquela promessa morrer. E a palavra que eu trago aqui nesta noite para as nossas vidas é: não abra mão da promessa de Deus. Não abra mão da promessa do Senhor. Eu não estou falando apenas desta promessa que Ele vai voltar e pode voltar a qualquer momento, mas na promessa que liberou para a sua família, a promessa que Deus liberou para a sua vida. Não abra mão desta promessa. Não desista. Não desista. Por quê, pastor? Porque entre a promessa e o cumprimento dela existe um tempo. É a primeira verdade daqui desse texto. Entre a promessa e o cumprimento da promessa sempre será assim. Tem um tempo específico por Deus para esse cumprimento. E nós precisamos aprender a aguardar esse tempo. Essa aqui é a questão. Nós não estamos preparados, às vezes, para passar muito tempo e aguardar o cumprimento de uma promessa. E aí, nós queremos ajudar a Deus, nós queremos dar um jeitinho, nós queremos fazer da nossa forma.
Nós abandonamos a promessa, porque não estamos suportando esse tempo do cumprimento entre a promessa e o cumprimento dela. Nós não estamos suportando esse tempo. E nós precisamos perseverar, né, nesse tempo e não desviar nem para um lado nem para o outro. Quando Deus falou que ia fazer isso, Ele foi, né, cumprindo o seu propósito ao longo do tempo, para que esta promessa ela chegasse, né, de fato ao povo de Israel. E o texto que nós lemos é o cumprimento disso. Quantos anos se passaram? Quantas centenas e centenas e centenas de anos se passaram até o cumprimento desta promessa? Mas tem um povo que está lá, olha, o Senhor prometeu a Abraão e ele vai cumprir. Oh, aleluia! Deus vai cumprir a promessa que ele te fez. Deus vai cumprir. Se foi Deus que fez, ele vai cumprir. Aí nós voltamos para o texto. O texto diz que Israel está pronto para vivenciar, tomar posse desta promessa. E outra verdade que nós precisamos aprender sobre a promessa é que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo. E nós precisamos aprender a passar por esse processo. Além do tempo, existe o processo. Quando o povo, Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, para ir em busca da promessa, para tomar posse da promessa, já existia uma turma que disseram assim, nós não vamos não. É melhor ficar lá no Egito. Então, eles não estavam dispostos a passar do processo do deserto. Existiam outros que foram, mas no meio do caminho desistiram. Existiam outros que foram, mas murmuraram no meio do caminho contra Deus. Existiam outros que foram, mas no meio do caminho eles criaram outros deuses para adorar. Tudo em busca da promessa, porque não é fácil chegar até onde Deus tem destinado para cada um de nós, sem sair fora daquilo que o Senhor quer as nossas vidas. E o texto, ele diz que esse povo de Israel, eles foram passando pelo processo, e alguns sendo reprovados, outros sendo aprovados. A história, irmãos, diz que dos que saíram do Egito, apenas 2 pessoas, dos que saíram do Egito, porque muitas pessoas foram nascendo no deserto, mas dos que saíram do Egito, apenas 2 pessoas ou 3 entraram na terra prometida. Por causa de todas essas atitudes, por causa de todas essas situações que aconteceram aqui, murmuraram, adoraram outros deuses nesse período do cumprimento da promessa. E às vezes nós, que estamos prontos para tomar posse de uma promessa de Deus, pertinho, né? Moisés, Deus deu a permissão de Moisés ver a promessa, mas não permitiu ele entrar. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Porque se Deus prometeu, Ele vai te dar. O único que pode impedir você de receber essa promessa é você mesmo. O único que pode impedir você de tomar posse dessa promessa é você mesmo. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora precisamos estar na posição que Ele quer. Agora precisamos estar fazendo o que Ele deseja. O povo vivia murmurando. O povo vivia questionando. Porque nesse processo, irmãos, entre a promessa e o cumprimento dela, existe batalhas para ser travadas. Existem conquistas para ser feitas. O povo, quando entrou na terra e viu como era a terra, voltaram para Moisés e infamaram o povo, dizendo assim, nós não vamos conseguir tomar posse dessa promessa. A terra é tudo que Deus falou, mas lá tem gigantes. Mas quem é o gigante para o nosso Deus? Quem é o gigante que está na sua vida que pode pedir Deus de realizar o que Ele prometeu para você? Quem? O problema é que às vezes o problema não está lá, o problema está aqui. Nós somos esse problema. Nós somos esse impedimento, que não queremos entrar na forma de Deus. Não queremos entrar no molde do Senhor. E aí fica difícil Deus te colocar lá. O tempo da promessa
até o cumprimento dela, segundo o livro de Deuteronômio, era 14 dias, até eles entrarem em Canaã. Mas sabe quanto tempo eles andaram dentro do deserto? 40 anos. Do Egito até Canaã, 14 dias, aproximadamente. Mas eles andaram do deserto do Egito até chegar em Canaã 40 anos. Já imaginou, irmão? Quanto tempo? Aí a gente é assim. A promessa já está pronta. A promessa já está preparada. Mas Deus não deixa a gente tocar na promessa, tomar posse da promessa, se apropriar da promessa, porque nós não estamos prontos para ela. Nós não estamos prontos para ela. Nós não preparados para ela. Nós não estamos preparados para essa conquista. Foi ministrado aqui pelo pastor Robson Silva sobre Gideão. Quando ele está indo, quando ele é levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Gideão, ele sai com 32 mil homens para a guerra, que já era um número muito pequeno, diante dos midianitas, diante dos inimigos, muito pequeno. Deus está dizendo assim, tem muito aí. Tem gente no meio aí que não está preparado para essa guerra. Senhor, Fala o seguinte, manda os covardes e medrosos voltarem. Aí, numa leva só, voltaram 22 mil. Se já era pouco, Se já era pouco, imagine 22 mil voltando. Aí Deus diz assim, tem muita gente ainda aí. Dos 32 mil que se ajuntaram para poder guerrear, os aprovados, irmãos, foram 300. Você sabe o que é isso? É 1%, é menos de 1% os que são bons de matemática aqui. Menos de 1% que Deus está tirando para levar para a guerra. Conta 130 e poucos mil, alguma coisa assim. Esse era o nome dos inimigos. Deus falou, só preciso de 300. Oh, aleluia. Porque um com Deus já é maioria. Você sozinha com o Senhor já é maioria. Você sozinho com Deus já é maioria. Você só precisa estar no molde de Deus. Era 300 que estavam ali agradando ao Senhor. 300 ali que estavam posicionados. É isso que Deus quer, irmão. Oh, glória a Deus. É isso que Deus está atrás de pessoas que se colocam à disposição de Deus. Fala, Senhor, pode contar comigo. Aí se prepare para entrar no processo. Mas depois do processo vem a promessa. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos passando na promessa, nós sofremos as perdas, as dificuldades. Mas o Senhor é aquele que vai na nossa frente. Quando nós tomamos posse da promessa, irmãos, aí é só vitória. É só alegria. O texto diz que o Senhor, Ele mandou com que o povo, e isso é interessante, esse texto aqui, o texto diz que o Senhor mandou que o povo rodeasse a cidade 6 vezes, Jericó, em silêncio, e depois da 7ª vez, eles rodeassem 7 vezes. Ou seja, aproximadamente aí 13 vezes, eles rodearam aquela cidade. E a gente às vezes se pergunta, por que rodear a cidade 13 vezes? Por que rodear a cidade 6 vezes e na 7ª vez rodear 7 vezes? A gente procura entender a Deus, Por quê? Talvez alguém poderia falar, Senhor, Josué poderia dizer assim, Senhor, eu vou rodear 2 vezes, eu sei que tu é tão poderoso, que essa muralha vai cair. Não, Senhor, eu vou rodear isso aqui, sabe que eu vou rodear 5. Precisa ser 13, não. Tu é tão tremendo. E tem gente assim, às vezes, na igreja, irmãos. Deus fala, faz dessa forma. Aí você não precisa dessa forma, não. Tem que ser assim, irmão, tem que ser da vontade dEle. Ainda que você não entenda por que está sendo assim, ainda que você não entenda por que está acontecendo daquela forma, mas faz aquilo que Deus está determinando. Deus poderia derrubar com uma volta, poderia. Deus poderia mandar rodear a cidade com uma volta e mandar gritar, tocar buzina, fazer o que Ele quisesse e as muralhas cairiam. Mas Ele mandou rodear 13 vezes. E agora?
A ordem do Senhor é, entre a promessa e o cumprimento da promessa, obedeça a Deus em tudo. Porque a tua desobediência pode atrasar a tua bênção chegar. A sua desobediência pode atrasar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Uma vez eu vi um desenho de um rapaz cavando dentro de um túnel. Não sei se vocês já viram isso, mandaram uma vez para mim. Ele cavando no túnel. Quando só faltava um filetezinho para chegar no tesouro, ele desistia e voltava. Era mais uma marretada. Mas como ele não conseguia enxergar do outro lado, ele já estava cansado e desistiu. Então tem gente assim. Começa bem, vai até o meio bem, mas a nossa vitória não está no início da caminhada apenas. Esse é o começo da vitória. A nossa vitória ela não está no meio da nossa caminhada. A nossa vitória está no fim da nossa caminhada. Deus falou para Daniel o seguinte, lá no capítulo de número 12, Daniel, tu, pois, meu filho, vai até o fim. Irmãos, Deus está falando para Daniel já velho. Daniel já é idoso. Daniel já tinha combatido, já tinha provado tudo que ele poderia provar para Deus da sua obediência e fidelidade a Deus. Não é? Foi jogado dentro da cova dos leões e permaneceu firme. Não aceitou comer dos manjares. Tudo que ofereceram para ele, tudo que a Babilônia ofereceu para ele, ele resistiu, ele disse não. Deus está vendo a fidelidade, a vida de Daniel inspirou a vida de outros jovens a também permanecerem fiéis a Deus. Olha como isso é importante, né? A vida de Daniel inspirou os outros jovens a falar assim, olha, vamos continuar servindo a Deus assim com fidelidade como Daniel. Daniel, ele causou, né, uma comoção no meio do povo. Através do seu posicionamento e lealdade ao seu Deus. Até o próprio rei, que adorava outros deuses, se curva diante do Deus de Daniel. Não tem outro Deus como esse. Mas no final dos dias de Daniel, Deus está dizendo assim, olha, não desista. Não pare. Porque infelizmente tem muitas pessoas que no final da sua carreira estão tosquenejando. Existem muitas pessoas que no final, né, do seu combate estão largando as suas armas, estão abandonando o seu Deus, estão se perdendo no meio do caminho. Existe um processo, e nesse processo, e nesse tempo, existe a obediência que nós precisamos dar ao nosso Deus. E o texto continua, e isso aqui, irmãos, me chama a atenção, porque Deus ele dá ordem ao povo para rodear a cidade. E rodeando a cidade, a ordem é, escute, rodeie a cidade uma vez e volte para o arraial. Volte para suas casas. Volte para o seu acampamento. Volte para a sua família. A minha grande preocupação nos dias de hoje é a respeito das nossas conquistas se transformarem em grandes perdas. Existem perdas, irmãos, escute isso. Existem perdas que são necessárias na nossa vida. Deus, às vezes, nos permite perder algumas coisas na caminhada da nossa vida, mas essas perdas, elas vão se tornarem ganhos lá na frente. Acontece isso. Mas existem conquistas também que acabam se tornando grandes perdas. Existem pessoas que, em busca de conquistar, estão perdendo a sua família. Existem homens, pais, que na busca de grandes conquistas estão perdendo seus filhos. Existem pessoas que na busca de conquistar a promessa que Deus deu ou algo para a sua vida, estão perdendo as suas amizades. E nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus, ele é tremendo, e isso me chama muita atenção, porque ele diz assim, olha, rodeia, mas volta para dentro da sua casa. Volte para o arraial. Irmãos, nós não podemos abrir mão do arraial que Deus tem nos colocado, que é a nossa família.
nenhuma conquista, ela vai superar a perda da nossa casa, a perda dos nossos filhos. Você pode ter rios de dinheiro, mas se você perder um filho, para que vale aquilo? Você pode ser uma pessoa rica, mas se você perder a sua esposa, o que valeu? Aí você vai, eu vou ter outra, eu vou ter outra, eu vou ter outra. E vai viver assim, esse vazio, porque não tratou essa área da sua vida. Quando eu olho para a cidade de Jericó sendo conquistada, Deus está falando comigo o seguinte: olha, existem muitas conquistas que Deus tem para as nossas vidas, mas cuidado para que essas conquistas não façam com que você perca coisas que são de muito mais valores, tem muito mais valor. Eu conheço muitas pessoas, queridos irmãos, que tiveram grandes conquistas, mas perderam a sua família, destruíram o seu lar, perderam os seus filhos. Mas eu estou conquistando, eu estou me esforçando por eles. Eu estou me esforçando para dar o melhor para a minha esposa, mas será se isso realmente está sendo melhor? Será que o que você está fazendo realmente é o que Deus espera de você? Hoje Deus nos chama a essa reflexão sobre a tomada de Jericó, porque é um momento épico, é um momento de nós olharmos para esse texto e falar: louvado seja o nome do Senhor, que bênção, que vitória, oh glória. Mas a família está intacta, a família está uma bênção. Existem pessoas que estão crescendo com as suas empresas, estão crescendo com os seus negócios, estão crescendo na sua redondeza e estão perdendo o tempo precioso que jamais será reposto com os seus filhos pequenos e com a sua esposa. Hoje é um culto de família, irmão. E quando tentar repor isso, já é tarde demais, porque a cabeça do filho já está transtornada. A cabeça da filha já está mudada. Porque não teve um tempo para tirar para brincar com o filho, não teve um tempo para brincar com a sua filha, não sai nem um minuto para sair com a sua família, para nem que seja tomar uma água de coco ali na praia. Cuidado para as suas conquistas não se transformar em grandes perdas. Por isso que a mensagem de hoje é conquistas versus perdas. O que vale para nós? Às vezes é melhor nós perdermos para conquistar a nossa família, para ter a nossa família, para não perder a nossa família, do que conquistarmos algumas coisas. Eu conheço pessoas ricas, irmãos. Quando eu era vendedor de móveis, eu ia muito para a área da Zona Sul vender móveis e conheci muita gente rica, com muito dinheiro, mas que perderam os seus filhos, perderam a sua família, perderam o seu lar, com todo o dinheiro que tinha. Grandes empresários, que quando a gente ia vender, Natanael, aproveitar que você está chegando, não era nem pastor nessa época, aproveitar que está chegando aqui, senta aqui, deixa eu abrir o meu coração. Aí começava a abrir o seu coração. A minha situação, minha esposa foi embora. Aí eu fazia algumas perguntas. Falava: rapaz, você se perdeu com as suas conquistas. Você se perdeu nesse interregue aí, ó. E agora como que faz para resolver esta situação? Então, cuidado. O mundo, nesta geração nossa, vai nos oferecer muitas coisas. O mundo, nesta geração, vai nos apresentar muitas coisas para nós conquistarmos. E nós vivemos em uma geração de insatisfeitos. A geração que nós vivemos é uma geração de insatisfeitos. Você não está satisfeito com o seu iPhone 13 porque já saiu o 14. Você não está satisfeito com a sua Smart televisão de LED, sei lá qual é a melhor televisão que existe, porque já saiu a top das tops. Aí eu preciso trabalhar, preciso ter, preciso isso, preciso aquilo, para conquistar. E o momento de família
Às vezes você não gasta muitos reais, mas são valores que jamais vão ser tirados da vida dos nossos filhos. Ô irmãos, tem muitas Jericós para nós conquistarmos, mas não deixe de voltar para o arraial que é a sua família. Não abra a mão do arraial. Deus está dizendo assim, não abra a mão do arraial. Você pode dizer isso aí para o seu irmão que está ao lado, não abra a mão do arraial da sua casa. Sua família é mais importante do que os seus amigos. Sua família é mais importante do que os seus colegas. Sua família é mais importante do que os seus negócios. Sua família é mais importante do que os seus estudos. Sua família é mais importante do que tudo, menos do que Deus. Mas é mais importante. Ele é mais importante. Valorize a sua família. Quando eu olho esse texto, e a Bíblia diz assim, irmãos, e 6 vezes rodearem, todas as vezes Deus falava, volte. O texto diz aqui. E mandou que rodeasse mais 6 vezes. E da mesma forma fizeram. Rodeavam e voltavam para o arraial. Rodeavam e voltavam para o arraial. Cuidado com a falta de atenção que você está deixando de dar ao seu lar, à sua família, à sua casa. Hoje a nossa irmã Kétima, ela falou aqui, né, sobre a reciprocidade do casal. Né? A Bíblia, o próprio Jesus já fala assim, é dando que se recebe. E ele já disse mais, bem-aventurada a coisa mais é dar do que receber. Não é verdade? Então dê, faça o teu melhor para a sua família. Lance pelo seu lar, cuide da sua família, invista no seu. O maior investimento não é em Bitcoin, não é na bolsa, não é. O maior investimento que você faz é nos seus filhos, é na sua esposa, é no seu marido. E você vai ter um lar abençoado para a glória do nome de Jesus. Fique de pé na presença dele. Oh, glória a Deus. O maior investimento é a nossa família. Não adianta você estar mal dentro de casa. Se você está mal dentro de casa, geralmente, nós não vamos estar bem em lugar nenhum. Porque estamos mal dentro de casa. Não é verdade, irmãos? O negócio não está bem dentro de casa, quando nós estivermos, não vai estar legal. Mas se você está bem dentro de casa, se você está bem dentro da sua família, qual ambiente ruim que você estiver, ele vai ser bom, vai se transformar, vai ficar bom, porque você está bem dentro da sua casa, você está feliz. Né? Os camaradas estão tudo amando, você está, eu estou feliz. Né? Com a minha esposa, com meus filhos, dentro do meu lar. Pode ser que você não conquiste muitas coisas na sua vida. É o que Deus está falando assim. Mais importante não é conquistar Jericó. Mais importante é você não deixar de dar atenção à sua família nessas voltas em torno de Jericó. Pense nisso. Volte para o seu arraial hoje e faz a tenda tremer ao lado dos seus filhos, ao lado da sua família, né? Através de uma vida de comunhão e oração na presença de Deus. Faça isso. E certamente Deus vai abençoar você rica e abundantemente. Ah, pastor, mas o meu marido ainda não é servo de Deus, a minha esposa não é serva do Senhor, mas você é. E a mulher sábia, ela santifica o marido, o homem sábio, ele santifica a esposa. É você se posicionar e Deus vai te honrar para a glória do nome de Jesus. Antes de nós orarmos por toda a igreja aqui, por todas as nossas famílias, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui entre nós, que quem sabe está afastado do caminho do Senhor, ou ainda não aceitou Jesus como Salvador, e gostaria de fazer parte da família de Deus. Gostaria de entregar sua vida para o Senhor Jesus, dizendo assim, eu quero estabelecer a minha comunhão com Deus. Alguém levante a sua mão, eu quero orar por você. Não sei se há alguém aqui entre nós que ainda não é cristão, ainda não é evangélico, ainda não aceitou Jesus como Salvador e gostaria de fazer isso hoje, marcar esse dia na sua vida, nas nossas vidas e começar uma nova história. Alguém?
Se há, levante a sua mão, eu quero te conhecer, quero orar pela sua vida também. Porque a maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida é decidir estar ao lado de Jesus. A maior escolha na nossa vida não é escolher um bom casamento, é escolher uma boa faculdade, é escolher Jesus para fazer parte dessa. Essa é a maior escolha do homem. As outras estão tudo no nível mais abaixo. Quando você escolhe Jesus, Deus vai se encarregando, se você se posicionar, dele fazer aquilo que agrada ao seu coração. Alguém? Então nós vamos orar por toda a igreja. Coloque a mão sobre o seu coração. E você vai dizer para Deus: Senhor, não me deixe perder a minha família de vista. Não me deixe, Senhor, fazer com que as minhas conquistas façam com que eu tenha grandes perdas. Perdas irreparáveis dentro do meu lar. A minha maior conquista são a minha família. A tua família, irmãos, é o teu maior patrimônio. Oh, aleluia. Existem pessoas que se suicidaram quando o dinheiro foi confiscado alguns anos atrás, na época do Collor. Porque o dinheiro, onde estava o dinheiro dele, estava o coração. Mas o nosso coração está em Deus e na nossa família. Pai querido, aí estão os teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus que tu venha guardar as nossas famílias, Pai. Não nos deixe, Senhor, que em busca de realização de sonhos, em busca de realização de promessa, a gente se perca. A promessa ali era uma promessa dada por Deus, mas Deus está dizendo: olha, volta para casa, hein? Não deixa que essa conquista que eu lhe prometi atrapalhe dentro da sua casa. Cumpra os critérios estabelecidos. Senhor, não nos permita que essas conquistas nossas nos atrapalhem a nossa comunhão dentro do lar, o nosso convívio familiar, a nossa comunhão com a nossa esposa, com nossos filhos, com o nosso marido, para a glória do nome de Jesus. Aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, Senhor, que eles sejam alcançados também dentro dos seus lares, e que as conquistas, Senhor, e não é errado conquistar, mas que essas conquistas não nos atrapalhem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, onde Tu nos confiou, Senhor, a família que Tu nos confiou. Para a glória do nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Para a glória do nome do Senhor. Podeis assentar, queridos irmãos. Glória a Deus.